Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero glorificar a Deus por essa mais uma oportunidade de poder fazer uso e exposição da palavra do Senhor e por mais uma vez estarmos aqui neste programa Louvor e Palavra, agradecendo a si, agradeço também aos nossos líderes, pastor Arnóbel, irmã Antônia Soares, agradecendo também ao presbítero Anderson Góes, sua esposa, a irmã Aline, a qual nos fez o convite. Muito obrigado pela confiabilidade. Agradecer a Deus também pela vida do nosso dirigente, cooperador Lucas Henrique, estamos ali, aos cuidados dele e da sua muito digna esposa. Agradecer a Deus também pela vida do nosso amigo presbítero Stax. Que Deus em tudo vos abençoe. Meus amados e queridos irmãos, quero também nesta manhã deixar uma porção da palavra do Senhor e agradecer a Deus também por tudo que Deus fez na nossa vida. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículos 6 e 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 6 e versículo 8, que diz assim: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? Versículo 8, Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Meus amados e queridos irmãos, ouvinte da palavra do Senhor, louvar a Deus também pela vida dos irmãos que está acompanhando pelo YouTube. Que Deus em tudo vos abençoe. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia, desde o Velho Testamento, Deus ele vem profetizando através dos seus filhos, dos seus profetas, a respeito do seu filho Jesus que viria aqui na terra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, depois que Eva desobedece uma ordem direta de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele profetiza que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça de Satanás. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vem guiando o seu povo. Moisés disse também que uma serpente foi levantada no deserto, e importa também que o Filho do Homem seria levantado. Quando a gente lê Isaías, a gente vai ver que Isaías é chamado como profeta messiânico, de tanto o profeta ter profetizado a respeito do Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Isaías escreve capítulo 7 e versículo de número 14, a Bíblia diz que ele vai profetizar dizendo que uma virgem daria luz a um menino e lhe se chamará Emanuel. Quando lemos também Isaías, no capítulo 9 e versículo de número 6, a Bíblia diz que Isaías escrevendo também profetizou dizendo: porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu. Perceba-se que Isaías começa dizendo: e um menino vos nasceu e um filho se nos deu. A Bíblia diz que um filho nasceu de uma virgem e um menino vos deu, Deus dando o seu filho para morrer pela eternidade do mundo. A Bíblia vai dizer que Isaías continua dizendo: e o principado está sobre os seus ombros, e o nome desse menino seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olhe como esse menino será chamado: maravilhoso em obras, maravilhoso em tudo aquilo que ele fez, conselheiro, porque veio para aconselhar a humanidade. Deus forte, porque ele nunca perdeu uma batalha.
Pai da eternidade, é aquilo que ele disse em João capítulo 14, aonde eu estiver, esteja vós também, e príncipe da paz. Isaías continua falando a respeito de Jesus, profetizando. Quando a gente chega em Isaías 53, a Bíblia diz que Isaías agora vai pegar uma cronologia para mostrar quem ia ser Jesus, mas agora ele vai mostrar o sofrimento do eterno, o sofrimento de Jesus. A Bíblia diz que ele começa dizendo no capítulo 53, versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer. Olha o que Isaías vai falar do nosso Senhor: não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos, e desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazia dele causa algum. Só que Isaías aqui coloca um ponto, e um ponto é sinal que a história vai continuar. Isaías começa dizendo no versículo 5, dizendo: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Perceba que Isaías vai dando uma cronologia daquilo que Jesus seria, e ele vai terminando o versículo 5 dizendo: e a paz e o castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías aqui vai mostrando como seria o sofrimento do Messias. Só que o menino agora nasce. Mateus capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz que agora o menino nasce, e o anjo chega até Maria, sauda Maria. Só que José não entendeu, mas a Bíblia vai dizer que em sonhos foi revelado a José tudo aquilo que ia acontecer. A Bíblia diz que veio os magos do Oriente, e quando esses magos chegam até o rei Herodes I, o Grande, a Bíblia diz que os magos perguntaram aonde é nascido o rei de Israel. Perceba-se que os magos, eles não falaram aonde é nascido aquele que um dia vai se tornar rei. Não, a Bíblia diz que ele disse, os três disseram: aonde é que é nascido aquele que é nascido rei? Jesus, ele veio para ser rei. Jesus, ele veio para governar a terra. Jesus, ele veio para nos restituir a uma vida, a uma esperança nele próprio. A Bíblia diz que Herodes I, o Grande, vai perguntar onde é que é nascido aquele menino. Os magos saem, e Herodes deixa uma missão para aqueles magos, dizendo: quando vocês souberem onde é que é nascido o menino rei, venha, me diga, porque eu também quero ir e ofertar e glorificar o menino que é nascido rei. Só que os magos não vieram até Herodes para dizer onde é que está o menino. E a Bíblia vai dizer que Herodes manda massacrar os meninos que tinham de 2 anos para baixo. Só que em sonho, José, Maria e o menino é avisado para descer ao Egito. Sim, só que o menino cresceu e em sabedoria, em tudo quanto ele podia ter, Jesus teve. Só que no capítulo de número 3, seu primo, João Batista, está pregando no deserto da Judéia. Só que quando João está batizando no deserto da Judéia, a pregação de João era: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado no meio de nós o reino dos céus. E João começa a pregar, só que em um certo momento, João vê o seu primo por nome de Jesus se aproximando, e João vai dizer: olha, é chegado entre nós o reino dos céus. Jesus veio para ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Quando
quando Jesus chega, fala para João dizendo: Senhor, eu que necessito ser batizado contigo por ti, e é o Senhor que vem para me batizar. Jesus disse: João, é que é para que se cumpra a profecia. Quando Jesus é batizado por João, capítulo 3, a gente vai ver que o céu se abre, e quando o céu se abre, o Espírito Santo em forma de pomba desce, e o Pai grita lá de cima: este é meu Filho amado, em que me comprazo. Capítulo 4 de Mateus, Jesus agora vai ser levado para o deserto, pelo Espírito Santo para ser tentado, 40 dias, 40 noites, sendo tentado. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor nesta manhã, através do YouTube, a Bíblia vai dizer que Jesus, nem nada Jesus pecou. A Bíblia vai dizer que Satanás começou a apresentar os reinos aqui da terra, e ele começou dizendo: se tu és filho de Deus, tu está com fome, tu ainda não comeu, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia vai dizer que agora Satanás leva Jesus para o pináculo, apresenta todos os reinos da terra, todos os poderes. A Bíblia diz que Satanás quer de tudo fazer para que Jesus pudesse se dobrar e adorar a ele. Só que a Bíblia diz que Jesus nem isso fez. Por quê? Porque Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor meu Deus eu vou adorar. Jesus sai do deserto, depois de ter vencido Satanás, dentre 40 dias e 40 noites. E o que me chama a atenção é: Jesus foi para o deserto, mas Jesus foi para o deserto acompanhado do Espírito Santo. Jesus está no deserto, orando, jejuando, mas o que me chama a atenção é que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E não quer dizer que nem todo o deserto a gente está sozinho. Então quer dizer que nem toda aprovação a gente está sozinho. Então quer dizer que nem toda luta que a gente passa, a gente não está sozinho. Sempre o Espírito Santo de Deus vai estar ali, nos guiando, nos capacitando, nos livrando das hortes infernais da maldade. Quando o inimigo querer colocar alguma coisa na nossa mente, na nossa vida, o Espírito Santo vai estar lá. A Bíblia diz agora, capítulo 5 de Mateus, Jesus sai dali, e que quando Jesus sai dali, a Bíblia diz que agora Jesus começa a chamar os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, Tadeu, Tiago, filho de Orfeu, e os demais discípulos. E Jesus começou a pregar na Galiléia. No ministério de Jesus, ele fez coisas que só ele mesmo poderia fazer. Perceba que ninguém pregava como ele pregava. Perceba que ninguém ensinava como Jesus ensinava. Perceba que nem tudo o que os discípulos viu, eles creram. Só que Jesus, ele vai estar dentro de um barco, caminhando ao caminho de Gadara. Jesus resolve dormir dentro do barco. Ele vai para a proa do barco. Só que o que me chama a atenção é: Jesus dormiu, foi descansar. A viagem estava indo tudo bem. Só que o nosso mestre, quando ele dormiu, a Bíblia diz que agora o vento, o mar se agita, a tempestade vem, mas os discípulos não reconheceram que Jesus estava dentro do barco. Irmãos, os discípulos que estavam caminhando com Jesus, eles não reconheceram, eles não quiseram acordar a solução que era Jesus. Eles não quiseram incomodar o mestre. Quiseram de todas as formas fazer que com a sua força pudesse tranquilizar aquela situação. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está dormindo. Jesus estava no seu canto tranquilo. Às vezes passamos por dificuldade, às vezes passamos por provações,
Às vezes passamos por luta, porque a gente não quer mais orar para chamar o mestre para mais perto de nós. Quando os discípulos viram e perceberam que com as suas forças eles não conseguiriam acalmar a tempestade, acalmar o vento, o mar, a Bíblia diz que eles foram e acordaram Jesus. E quando acordaram Jesus, a Bíblia vai dizer que quando Jesus se levantou, Jesus disse: acalma vento, aquieta-te mar. Jesus nesta manhã está mandando acalmar o vento, acalmar a tempestade. Ei, a prova não vai te matar. Essa tempestade não vai te matar, porque olha quem está dentro do barco com você. É Jesus de Nazaré. É o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. A Bíblia vai dizer que agora Jesus se levantou, depois que ele acalmou a tempestade, depois que ele acalmou o vento. Os discípulos ali dentro do barco olhavam um para o outro sem entender nada. E pensando eu que alguém olhou para o outro e disse: que homem é este? Que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que homem é este que o sobrenatural lhe obedece? Que homem é este que faz o mar em meio à tempestade se acalmar? O nome dele é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que para sempre será, aquele que está à direita de Deus, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que anda ainda por cima das águas, aquele que ainda traz morto, traz a vida a alguém que está há 4 dias de morto. Esse é o nosso Senhor. Mas o texto que a gente acabou de ler, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, a Bíblia conta uma narrativa de um paralítico de Betesda. Perceba-se que Jesus sabia, e a Bíblia vai dizer que este homem estava há 38 anos nessa situação. A Bíblia diz que agora Jesus ele sobe para Jerusalém, para uma festa dos judeus, possivelmente a Páscoa. Jesus está lá, só que aqui aonde Jesus chega, existia um tanque, e nesse tanque existiam muitas pessoas, coxos, aleijados, mancos, cego, surdo, porque a tradição dizia que de um certo tempo desceria um anjo, agitava as águas, e o primeiro que descia ali era curado de qualquer enfermidade. O homem está ali, à beira do tanque. A Bíblia faz menção de 38 anos, quase 4 décadas. E nesta manhã eu te pergunto: quanto tempo você está nessa guerra? Quanto tempo faz que você está no meio dessa peleja? Quanto tempo faz que você ainda não viu o milagre acontecer? Mas eu tenho a resposta para você nesta manhã. Jesus, ele chegou no cenário. A Bíblia diz que Jesus chegou. E que quando Jesus chegou, Jesus ele fita os olhos neste homem. Perceba que tinha coxo, tinha aleijado, tinha cegos, tinha paralítico, todo mundo esperando o anjo descer.
Mas quem chegou naquele lugar mandava no anjo. Quem chegou naquele lugar tinha autoridade para curar os enfermos, tinha autoridade para trazer a visão aos cegos, tinha poder para trazer de volta os movimentos das pernas, o movimento das mãos, tinha o poder de fazer tudo e em todos. Só que a Bíblia vai dizer que ele fitou os olhos. Quando Jesus fitou os olhos naquele paralítico, é o texto que a gente leu. A Bíblia vai dizer que Jesus, vendo este deitado, ele perguntou: queres ficação? Perceba-se que a mesma pergunta que Jesus fez para esse paralítico é a mesma pergunta que ele faz para nós todos os dias. O que queres que eu te faça? Eu não posso saber o que você quer. Os obreiros não podem saber o que você quer. Mas Jesus lhe faz essa pergunta nesta manhã: o que você quer que Jesus faça? Responda para si próprio: o que você quer que Jesus faça? É uma porta de emprego? Ou você quer que Jesus visite a sua casa? Uma transformação na vida espiritual? O que é que você quer que Jesus faça? Jesus, ele continua o mesmo. Ele faz aquilo que o homem não faz. Ele faz o que os doutores não fazem. Perceba que foi o próprio Jesus que quis ir à casa do centurião. Quando foi convidado, Lucas capítulo 7, versículo 1, o servo do centurião estava enfermo dentro de casa. O centurião manda alguém chamar Jesus, e Jesus disse: irei até a tua casa. Só que no meio do caminho, o centurião disse: Senhor, eu sou homem de posse, eu tenho 100 homens, eu mando que ele vá, eu mando que vem, ele vem, basta somente uma palavra, e o meu servo será curado. Perceba a fé deste homem, não precisou Jesus ir, bastou somente uma palavra, e o servo dele ficou curado. Nesta manhã, neste dia, nesta segunda-feira, dia 16 de junho, o que você quer que Jesus faça? Basta somente uma palavra para a nossa vida ser transformada por completo. Jesus chegou naquele lugar, ele subiu para Jerusalém. Só que o que me chama a atenção é que todas as vezes que Jesus chegou no lugar, este lugar foi transformado. A Bíblia diz que depois que ele curou o servo do centurião, Lucas capítulo 7, agora no versículo 11, Jesus ele está indo até Naim. O local estava um momento triste pela perca do filho da viúva de Naim. A mulher conhecia o mesmo trajeto, o mesmo caminho. Depois de muito tempo, ela está fazendo o mesmo trajeto, indo sepultar aquele que poderia trazer a alegria para dentro de casa, aquele que poderia trazer o nome para aquela mulher. Só que o menino morreu. Naim está em luto. Naim está na tristeza. Porque a Bíblia vai dizer que ali estava a multidão com ela. Só que na porta da cidade está chegando o Consolador, Jesus de Nazaré, o dono da vida. A Bíblia diz que Jesus está com a multidão. Jesus vai ver, olha para o menino, mas a Bíblia vai dizer que ele vai até a mulher. Primeiro ele curou o emocional daquela mulher, dizendo: não chores, não chores. Jesus curou o emocional daquela mulher, que sabe,
O choro tem sido extenso na sua vida. As noites mal dormidas, as noites nos pés de Jesus pedindo um socorro. Mas a Bíblia vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria ela virá em nome do Senhor Jesus. A mulher foi curada. Do que a mulher foi curada? A Bíblia agora vai dizer que Jesus ele dá meia volta. A Bíblia diz que Jesus está olhando para o menino. O menino já estava meio embranquecido, porque o sangue já não passava mais nas veias. As veias, quem sabe, já estava, segundo a ciência, já estava tornando em pó, em cinza. O coração já não batia mais. Jesus ele vai olhar para aquele menino e vai dizer: menino, levanta-te. Perceba-se que a mesma coisa que Jesus ele fez no capítulo 7, versículo 1 de Lucas, ele vai fazer também no versículo 11. A Bíblia vai dizer que pela uma palavra de Deus, de Jesus Cristo, o menino ele voltou à vida. Nesta manhã, mais uma vez, eu te pergunto: o que é que você quer que Jesus ele faça? É o impossível. Para Deus não há nada impossível. Foi Ele que transformou água em vinho. Foi Ele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Foi Ele que trouxe a alegria para dentro da casa de Marta e Maria. Foi Ele que, quando a multidão não tinha o que comer, 5 pães, 2 peixinhos foi o necessário para que Jesus pudesse alimentar aquela multidão. Na casa de Jairo, Jesus trouxe alegria para aquela família. Para a mulher que estava há 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, Jesus, ele foi a transformação de vida. E nesta manhã, o que é que Jesus quer? É que você possa abrir o coração para Ele. A Bíblia diz que Jesus, capítulo 12 de João, vai estar na casa de Marta e Maria. E o interessante é, capítulo 11, Lázaro estava morto. Capítulo 12, o mesmo Lázaro que estava morto, agora está com Jesus, se alimentando com Jesus. O que me chama a atenção é que todas as vezes que eu vejo que Jesus chegou no ambiente, o ambiente ele foi transformado, ele foi mudado, porque aonde Jesus está, algo extraordinário acontece. Perceba que o homem fala: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me jogue dentro. O homem não percebeu, o homem não conhecia quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus pergunta, versículo 8, Jesus ele olha, Jesus ele vê que tem grande multidão de coxos aleijados, mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele deu uma ordem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Perceba-se que esse mesmo levanta-te foi o que Pedro e João fizeram com o coxo em Atos capítulo 3, porque aquilo que aprendemos com Jesus temos que colocar em prática todos os dias. A Bíblia vai dizer que João, olhando para o coxo, disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus. O mistério em tudo está no nome de Jesus. Jesus é maior do que o anjo. Jesus é maior do que toda enfermidade. Jesus é maior do que todas as portas fechadas. Apocalipse, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Ele é
que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Temos que dar glória a Deus quando ele abre, e temos que dar glória a Deus também quando ele fecha. Tudo está no controle das mãos de Jesus. O mistério, meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, está em Jesus. O mistério está em Jesus. Mesmo na sua morte na cruz do Calvário, Jesus, olhando para aquela multidão, disse: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. A maior mensagem que a Bíblia nos traz está em Mateus capítulo 28, quando Jesus, ele ressuscitou. Quando a gente vê que Jesus, ele ressuscitou, Maria está aos pés dele, e ele dizendo: vai, fala para os meus irmãos e para Pedro, que eu ressuscitei. Estamos glorificando um Deus vivo, estamos adorando um Deus vivo, estamos seguindo um Deus vivo, estamos servindo a um Deus vivo. Jesus mandou o homem levantar. O homem não conhecia quem era Jesus. O homem não conhecia. Mas a Bíblia vai dizer que em um certo momento, ainda no mesmo local, perguntaram para aquele coxo, para o ex-coxo, que agora já não era mais coxo. Perguntaram para aquele homem: quem te fez pegar a tua cama e ir para casa? O coxo não conhecia quem era Jesus. Disse um homem, se aproximou e mandou tomar minha cama e ir para casa. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se aproximou novamente. E Jesus disse-lhe: eis que já está são, não peque mais, para que não te suceda causa algum. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curaram. O que Jesus vai fazer na nossa vida, o que Jesus vai fazer na nossa história, o que Jesus vai fazer nessa trajetória que a gente está até o arrebatamento, vai fazer que a gente saia anunciando quão grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Glorificado seja, exaltado o nome do Senhor nesta manhã. Meus irmãos, o nosso Jesus, ele tem muitas formas de mudar a nossa trajetória. Jesus, ele tem as multiformas dele, de mudar a história de uma pessoa. Pedro, João, Tiago, eram pescadores. Jesus chamou, colocou mais perto, lhe deu tudo o que um homem hoje queria. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus é assunto aos céus, Pedro, você não vê Pedro pregando enquanto Jesus estava. Você não vê João pregando enquanto Jesus estava. A Bíblia vai dizer que Jesus mandou curar muitos, e eles curaram. A Bíblia vai dizer que Jesus mandou eles batizar, e eles batizaram. Mas o que me chama a atenção é que depois que eles foram cheios em Atos 2, na primeira pregação do pescador Pedro, a Bíblia vai dizer que 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, pegaram Tiago, mataram Tiago. Pegaram o velho João, levaram para a ilha chamada Pátimos. E João vai dizer: eu estou aqui preso por causa da palavra de Deus. Perceba que nós hoje é confrontado, porque pregamos a respeito de um homem que está vivo, e este homem é Jesus de Nazaré. Só que, abrindo um parênteses aqui, eu te pergunto hoje: o que é que você quer que Jesus ele faça? Porque o homem estava
na sua cama há 38 anos, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? O que você quer que Jesus faça? Aonde é que você quer que Jesus opere? Aonde é que você quer que Jesus faça algo impossível? Porque para os discípulos era impossível Jesus transformar a água em vinho em Caná da Galileia. Para os discípulos era impossível alguém dar a vista ao homem que foi lhe arrancar os olhos. Para os discípulos era impossível Jesus fazer o que ele fez. Mas a Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 1, versículo 37, que para o nosso Deus, irmãos, para o nosso Deus, não há nada impossível. Mais uma vez eu te pergunto, o que você quer que Jesus lhe faça? Henrique, às vezes eu estou com alguém dentro do hospital, e o meu desejo é que Jesus ele vai visitar. A Bíblia diz que ele é o médico dos médicos. Henrique, eu estou com alguém lá dentro do presídio há muito tempo. Ele é o advogado fiel, ele ainda é o libertador. Henrique, eu estou com um problema. Entrega nas mãos de Jesus nesta manhã. Entrega na mão dele. Pedro disse: eu vou pegar toda a minha ansiedade, eu vou colocar tudo dentro de um saco e eu vou colocar nas mãos de Jesus. Pedro disse: lançai toda a ansiedade aos pés de Jesus. É só entregar na mão certa. É só entregar na mão certa. Os discípulos estavam sendo guiados pela pessoa certa. Os discípulos estavam ali. Depois que Jesus orou, que chamou todos, mas eles estavam ali para aprender algo. Na nossa caminhada cristã, tudo que ocorre dia após dia, noite após noite, tarde após tarde, é Jesus nos ensinando alguma coisa. Tempestade, vento, mar, não pode diminuir aquilo que Jesus pode fazer na minha e na tua vida. Cara feia, bochecha inchada, bico muito grande, não pode diminuir quem a gente é para Jesus. Chegaram para Jesus e disseram: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus repreendeu a todos. Chegaram até para Jesus e disseram: tu vai na casa de um ladrão. Lucas capítulo 19. E Jesus disse: aquela alma eu vou ganhar para mim mesmo. A Bíblia diz que é a primeira vez que Jesus, ele mesmo se convida para ir na casa de alguém. A Bíblia diz que Jesus chega até Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje me convém pousar em tua casa. Abre-se um parênteses muito grande aqui. Hoje me convém pousar em tua casa. O que Jesus quer fazer na tua vida é hoje. O que Jesus quer transformar na tua vida é hoje. O que Jesus quer fazer no meio do teu lar, da tua família, da tua vida, é hoje. Porque se fosse para ser amanhã, essa mensagem teria que ser pregada amanhã. Mas Ele quer hoje. O que você quer que Jesus faça? Qual é a situação que já saiu fora de controle? Coloca o controle na mão de Jesus. O que é que já saiu fora?
Coloca nas mãos de Jesus. Marta e Maria, depois que Lázaro morreu, chegou e disse: Senhor, está aqui o problema. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que eu vejo Jesus dizendo: eu cheguei. Eu cheguei, Marta. Eu cheguei, Maria. Aonde é que está Lázaro? Aonde é que está o seu problema para Jesus resolver nesta manhã? Nesta manhã, irmãos, pregamos a palavra de Deus. Nesta manhã, falamos a respeito de Jesus, aquele que veio, nasceu de uma mulher, 100% Deus e 100% homem, sofreu como homem, apanhou como homem, chorou como homem, mas como Deus, Ele fez milagres extraordinários. Como Deus, Ele transformou a vida de muitos. Como Deus, Ele deu uma nova chance de vida a muitos. Como Deus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Como Deus, Atos capítulo 1, versículo 10, versículo 11, Ele foi assunto aos céus, para a direita de Deus, o seu Pai. Nesta manhã, pregamos a respeito de um Jesus que está vivo e para todo sempre. E eu te pergunto nesta manhã, o que é que está faltando para você dar um passo para Jesus? Não oferecemos uma mercadoria que tenha data de validade. Oferecemos nesta manhã um Jesus que transformou a minha vida e quer transformar a tua. Perceba-se que se Jesus não tivesse chamado os discípulos continuariam sendo pescadores. E os discípulos deixaram de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homem. O que é que você quer nesta manhã? Os discípulos viram, creram. Mas eu te pergunto nesta manhã, a primeira vida para Jesus. A segunda, porque a primeira já teve. A segunda vida para Jesus. Deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe Jesus resolver aquilo que você já não pode mais resolver. Aquilo que pelo espaço de tempo saiu de controle e você não sabe mais como resolver. Deixe Jesus fazer por você nesta manhã. Se você quer aceitar a Jesus, nesta manhã, digite aí: eu quero aceitar a Jesus, e vamos orar por você. Nesta manhã, eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, pela vida dos nossos líderes, pastor Arnóbio Tavares, nossa irmã Antônia Soares, nosso amigo presbítero Anderson Góes, nossa irmã Aline, a qual nos fez o convite, pela vida do nosso amigo companheiro presbítero Stax,